Paz e graça seja convosco. Dando continuidade com a nossa reflexão sobre verdades que o sistema não tem interesse que a gente saiba, e nós estamos falando aí de algumas verdades sobre Israel. Estamos trabalhando aí a metáfora de Romanos capítulo 11 e os ensinamentos de Paulo em Efésios capítulo 2. E hoje nós vamos falar sobre os galhos enxertados. Por uma providência divina, que em Romanos capítulo 11 e o versículo 5 vai falar sobre um remanescente, e esse remanescente não é judeu, ou melhor, não é gentio. O contexto está falando de judeus. E esse remanescente que fala lá no capítulo 11 de Romanos, versículo 5, 6, por ali, se refere exatamente a um grupo de judeus. A esse remanescente judeu, o texto diz lá que eles são salvos pela graça. Eles também estão incluídos na graça. A graça não é só para os gentios, como afirmam, mas eles também, esse remanescente, que certamente completará o número daqueles que encabeçarão os acontecimentos finais proféticos do plano de Deus na face da terra, esses também são salvos, estão fazendo parte pela graça, ou seja, a graça de Deus, que é um favor que nós não merecemos, providenciou para que alguns judeus endurecessem o coração, e através do coração endurecido desses judeus, abriu espaço para nós, gentios, e aí nós somos inseridos na aliança de Deus com o seu povo, Israel. Em Efésios, no capítulo 2, versículos 11 a 13, você vai perceber lá que o apóstolo Paulo ele está falando disso aí. Nós, antes de conhecermos a Deus, antes de Jesus, nós estávamos excluídos da cidadania de Israel. Nós não tínhamos parte nas alianças, nos pactos, não é? Mas em Jesus nós passamos a ter parte nas alianças, nos pactos, e nós somos inseridos na aliança de Deus. A verdade é que muitas pessoas correm, né, quando se fala da aliança com Deus, se fala de mandamento de Deus, a maioria esmagadora dos gentios correm dos mandamentos, querem as promessas, correm atrás das promessas, mas quando chega na hora dos mandamentos, caem fora. Isso é o próprio sistema que trabalha de forma a induzir, a incitar, a fazer com que aqueles que se dizem de Deus não acreditem na sua palavra na totalidade. Creem apenas naquilo que os beneficiam, mas daquilo que são deveres, compromissos, aliançamento, comprometimento, isso, segundo eles, é dos judeus, né, para os judeus. E é importante nós pararmos para analisar que, biblicamente falando, não é bem assim. Tá? Por quê? Porque os galhos enxertados na oliveira, em Romanos capítulo 11, ilustra a relação entre judeus, gentios e o plano da salvação de Deus. Tá? Isso é um símbolo da inclusão dos gentios na família de Deus por meio da fé em Jesus, no contexto original, em Yeshua HaMashiach, no contexto brasileiro, em Jesus Cristo, né, como está nas nossas traduções, mas a verdade seria Jesus o Cristo, e não Jesus Cristo como um sobrenome. Bom, e aí nós passamos a entender então que os ramos não têm condições de ter vida própria, andar por conta própria. Se isso acontecer, se torna um câncer do corpo.
E a raiz é que sustenta os galhos, né? Os galhos enxertados não sustentam a raiz, mas são sustentados por ela. Romanos capítulo 11, versículos 17 e 18, deixa claro isso. Mas o sistema quer que nós assumamos uma postura de que, como galhos, nós assumimos o lugar das raízes, como galhos, nós assumimos o lugar do tronco e substituímos, né, Israel. Isso não condiz com os ensinamentos do apóstolo Paulo, que é, né, o apóstolo dos gentios. Tá? Os ensinamentos de Paulo chocam com esse pensamento que o sistema nos induz e nos leva a defender e nos leva a tomar posse como se fossem genuínos e verdadeiros. Na verdade, já falei sobre isso em vídeos passados, nós temos a teologia da substituição. O que é a teologia da substituição? Você já ouviu falar em teologia da substituição? Pois é. A teologia da substituição é uma doutrina que surgiu por volta dos anos, depois dos anos 300, com a interferência, com a influência do paganismo sobre o cristianismo. Então surgiu essa doutrina, esses ensinamentos, que Deus excluiu o seu povo e que Deus separou um outro povo em substituição a Israel. Mas isso não é verdade. Pelas Escrituras, não. Tá? Pelas Escrituras, passa longe a verdade daí. Mas o sistema, não tem interesse que a gente saiba a verdade. Para o sistema, o importante é crermos nele, trabalharmos para ele, sustentarmos ele, porque ele tem uma missão, ele tem uma função e ele sempre trabalhou a serviço de alguém, tá? Que com certeza não é Jesus, com certeza não é o Cristo, tá? É importante parar para analisar que ao sermos enxertados, nós, os gentios, passamos a desfrutar da seiva, as bênçãos e a vida espiritual, a nossa saúde espiritualmente, a nossa vivência com Deus, a nossa comunhão com Deus, depende desse entendimento, depende dessa compreensão, razão pela qual você há de convir comigo que estamos vivendo no meio de uma confusão tremenda e de uma libertinagem fora do comum naqueles que se dizem de Deus. Por quê? Porque o sistema induz, o sistema quer que trabalhemos para ele, que defendemos as causas dele e não as causas do próprio Deus, não as causas da palavra de Deus. Porque o alimento espiritual para nós, que somos galhos enxertados, crescemos saudáveis, vem das raízes. O que o sistema faz? Ele nos corta das raízes. O sistema nos induz a esquecer das raízes, a desprezar as raízes, a deixar de lado as raízes e seguir como um câncer por conta própria, no próprio corpo. Tá? E precisamos ter cuidado com isso, porque poderemos ter surpresas desagradáveis, do arrebatamento, nisso que todo o povo de Deus crê, acredita, podemos ter surpresas desagradáveis por causa de estarmos tão cegos com o sistema que não conseguimos ver o que está escrito na palavra de Deus. Tá? Paulo, ele adverte para que os gentios não se orgulhem contra os judeus e lembra que eles não sustentam a raiz. Ou seja, Paulo, ele adverte para que os gentios não fiquem orgulhosos. A teologia da substituição, ela surgiu exatamente por causa desse orgulho, por causa dessa arrogância, dessa prepotência de querer assumir, estar num pedestal
que Deus não colocou. Mas o sistema quer nos induzir a crer nisso, a acreditar nisso, que nós tomamos o lugar de Israel, que Israel foi excluído e que agora somos nós. Não é verdade, tá? É importante nós pararmos para analisar que na advertência de Paulo, para que os gentios não se orgulhem contra os judeus, né? E ele ainda lembra que eles não sustentam as raízes, ou seja, não são os galhos que sustentam as raízes. E nós, pela lógica, pela coerência, né, sabemos isso. Só que o sistema nos induz a não ver, a não enxergar essas verdades, e então a gente continua crendo, defendendo de unhas e dentes que nós assumimos o lugar de Israel, que agora nós estamos na frente, os primeiros serão os últimos foram os primeiros, que Israel foi primeiro, perdeu o lugar e agora nós somos os últimos, assumimos o lugar de primeiro, sendo que o contexto desse versículo é totalmente diferente do que se refere ao amalgamento, né, ou ao ajuntamento, ou aquele lá, a igreja de Deus em Jesus Cristo, tá certo? É importante nós parar para analisar que nós não sustentamos as raízes, mas na verdade são as raízes que nos sustentam, que nos alimentam. E precisamos ter essa consciência, tá? O enxerto desses galhos é mantidos na oliveira por meio da fé, tá? Agora presta atenção que existe um problema sério com fé. Por quê? Porque a fé que Deus se refere, inclusive está no próprio contexto aí, Romanos capítulo 10, é a fé que vem pela palavra. Não é uma fé emocional, uma fé motivacional, uma fé que está condicionada ao que eu sinto, ao que eu acho, ao que eu penso, porque na verdade, se nós parar para analisar, estamos vivendo uma época que a adoração não está mais direcionada a Deus. A adoração está direcionada à criatura. O Criador, ele perdeu o seu lugar. E a criatura assumiu o lugar do Criador, porque tudo tem que girar em torno da criatura. Tem que agradar a criatura tem que se sentir bem. Se a criatura não sentir, Deus não está ali. Se a criatura não sentir bem, ela não quer compromisso, não quer aliançamento, ela fica migrando de igreja para igreja e tal, e etc, etc. Tudo isso aí é uma organização, uma orquestração do sistema e vai promovendo essa confusão e aí o que acontece? Nós temos um número de crentes que não são reais. Por quê? Exemplo, as denominações que surgiram no Brasil em 1900, por exemplo, nós temos uma denominação que surgiu em 1904, temos outra denominação que surgiu em 1910. Essas denominações, elas cresceram. Por quê? Porque elas ganharam almas, tá? E com o tempo, elas vieram crescendo, expandindo. E elas podem realmente ser consideradas grandes denominações do Brasil, tá? Agora, com o tempo, o sistema foi criando uma forma que dentro dessas denominações que chegaram, estou dando aí 2 exemplos, mas foram outras, surgiram outras, em 1904 e 1910, dentro dessas denominações foram surgindo ramificações e foram dividindo, subdividindo, subdividindo, subdividindo. E aí o que acontece? Essas denominações que vieram, surgiram no Brasil nessa época de 1900 e etc, etc, elas cresceram, mas essas subdivisões não cresceram. Por quê? Porque essas subdivisões aconteceram com os membros dessas denominações originais. Aí o que acontece? Há um registro de crescimento das denominações originais. Esse crescimento é real.
Mas aí surgem as subdivisões, e as subdivisões carregaram os membros das denominações originais. E houve um registro de crescimento destas subdivisões com um número X de crescimento, quando na verdade a maioria esmagadora do número desses membros, dessas subdivisões, dessas subdenominações, né, com outros nomes, foram membros que foram tirados de lá. Então esse número de crescimento, ele não é real. Por que eu estou dizendo isso? Porque isso faz parte do sistema em construir um conceito que não é mantido pela fé na palavra. A fé passa a ser circunstancial. A fé passa a ser mantida e sustentada por aquilo que se vê. Mas é pela palavra que somos os ramos enxertados. Não é pela fé motivacional. Não é por aquilo que se acredita, que se crê, por aquilo que o sistema nos incita, não. Pela fé na palavra, somos ramos enxertados. Tá? E se tornarmos arrogantes, também seremos cortados. É o que Paulo ensina no versículo 22. Né? Essa arrogância que o sistema nos levou a assumir, agora nós somos os donos, Israel perdeu, né? Israel já era, agora essa arrogância, essa prepotência, essa postura, segundo a orientação do apóstolo Paulo, a advertência dele, vai ser cortado. Então precisamos ter cuidado para não termos decepção no horário do arrebatamento, no horário do encontro, do acerto com Deus, porque Deus ele trabalha pela palavra. Deus não trabalha por aquilo que o pastor sente, por aquilo que o membro sente, por aquilo que quem quer que seja sente ou deixou de sentir. Não, Deus trabalha pela palavra. Então nós precisamos estarmos atentos à palavra de Deus. Tá? A verdade é que a ideia de assumir o lugar dos galhos naturais passa longe do texto. Romanos capítulo 11, versículo 23 e 24, deixa isso claro. A ideia de que os galhos, né, criaram um corpo próprio, uma estrutura própria e andaram por conta própria, essa ideia, que é a ideia que o sistema nos passa, nos incita, ela está longe do texto. Nunca houve no texto, nunca houve no contexto geral das Escrituras essa ideia de Deus substituir o seu povo por outro povo. Isso é coisa do sistema, isso é coisa de organização sistemática e não faz parte da palavra do plano de Deus para com o seu povo, tá bom? O certo é que Deus vai enxertar novamente os ramos naturais, tá? Quando aceitarem sua salvação, que é Jesus o Cristo. Quando esses judeus aceitarem salvação, e há, meu amigo, um avivamento, um despertamento. Se você pesquisar, você vai perceber que há um despertamento, um avivamento de judeus se convertendo. Às vezes eu fico analisando que alguém posta, né? Porque é muçulmano, porque não sei o que, tal, converteu, está convertendo, está se rendendo ao Senhor, mas ninguém apresenta Israel, ninguém apresenta judeus, pelo menos quando acontece fatos isolados, entendeu? Mas se você pesquisar, você verá que está havendo um número de conversão de judeus a Jesus, no caso, originalmente, a Yeshua, imensurável. Tá? E esse número de judeus que estão se convertendo é o remanescente que Deus está enxertando, que Deus está trazendo de volta, tá certo? Ao seu lugar de origem. E precisamos atentar para isso, mas o sistema não quer que nós conheçamos isso. O sistema não quer que nós sabemos disso. Por quê? Não é negócio para ele. Ele vai perder o pedestal, vai perder a postura, vai perder, né, a sua prepotência, a sua arrogância. A verdade é que todos os ramos naturais, mesmo os cortados que aceitarem a Yeshua no contexto original, né,
Jesus, no contexto brasileiro, terão seu lugar de origem. Romanos capítulo 11, versículos 23 ao versículo 27, deixa isso claro, tá bom? A posição do enxertado depende de buscar nas raízes a seiva para o seu crescimento espiritual saudável. Ou seja, a nossa posição como enxertados, ela vai depender da nossa busca nas raízes, da nossa busca, né, nas raízes, a seiva saudável para o nosso crescimento espiritual saudável. Romanos capítulo 11, versículos 19 ao 22. Então nós precisamos entender que nós somos enxertados. Nós não fomos plantados, não, nós somos enxertados, galhos enxertados. Galhos enxertados não têm vida própria. Galhos enxertados não têm posição própria, estrutura própria. O galho enxertado depende da estrutura do tronco de alimentação que a raiz oferece. Precisamos ser humildes para aceitar aquilo que Deus propõe e não permitir que o sistema nos monopolize de tal forma que, mesmo lendo o que está na Bíblia, na palavra, nós continuamos a pregando, continuamos a defendendo aquilo que não está na palavra, porque o sistema quer que assim o façamos, tá? Precisamos entender que os judeus não foram rejeitados eternamente. Romanos capítulo 11, versículos 1 e 2, a partir do versículo, depois dos versículos 11 e 12, e em contexto em geral das Escrituras, nesse texto, tá? Nesse contexto do seu povo, da sua igreja, da sua Querilá, que começou no Monte Sinai, tá certo? Ela não... os judeus não foram rejeitados, ao contrário, eles sempre serão o povo escolhido de Deus e nós, como galhos enxertados, dependemos deles para a nossa sobrevivência saudável. O sistema não quer que nós saibamos isso. De jeito nenhum. Não é negócio para o sistema nós sabermos isso, porque nós sabendo isso, nós vamos enfraquecendo, né, a crença no sistema e vamos começando a ter uma vida pautada na palavra, viver uma vida particular pautada na palavra, independentemente da denominação, independentemente da organização a que pertencemos, porque a vida com Deus ela é individual. A vida, a nossa salvação, a nossa vida com Deus, nosso relacionamento com Deus, ele é individual, não depende de estarmos aqui ou ali, não. Precisamos de estar, né, em algum lugar. Precisamos pertencer a alguma organização, até por questões de moral, de apoio, enfim. Somos seres sociais. Mas esses locais, essas denominações, elas não são, digamos assim, a precípua da nossa salvação. Não. A salvação, nossa salvação é individual. É minha vida com Deus, é sua vida com Deus, é a nossa vida com Deus é que vai determinar se somos salvos ou não. Jesus deixou claro, em Mateus capítulo 7, versículo 21, Jesus deixou claro, não basta falar Senhor, 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 é preciso fazer a vontade do Pai que está no céu. Tá? E a vontade do Pai que está no céu é essa, que conheça a Ti como único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Está lá, está escrito. Então nós precisamos entender que os judeus não foram rejeitados eternamente, tá? Eles foram rejeitados parcialmente, temporariamente, até cumprir o tempo de que o número de gentios, da qual eu e você fazemos parte, se complete, entendeu? Então, quando o número de gentios se completar, então deixa o número de judeus voltarão a assumir o cenário das profecias, conforme está na palavra de Deus, tá bom? A gente vai ficando por aqui, na próxima oportunidade a gente volta com mais informações para você, tá certo? Talvez vamos abrir um parêntese sobre as verdades sobre Israel
E vamos falar, né, sobre a igreja e o sistema, ok? A igreja e o sistema, porque a igreja está a serviço do sistema. E o sistema, nós veremos isso aí numa próxima oportunidade, tá bom? Deus te abençoe, fique na paz e até o nosso próximo encontro. Se você quiser, né, compartilhar esses vídeos, ensinamentos, compartilhe, fique à vontade, tá bom? Deus abençoe você, fique na paz e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.